governador em todos. Eu quero cumprimentar em especial o prefeito Edinho Araújo. Essa semana Brasília teve dois grandes acontecimentos: a reforma da Previdência, que eu vou falar sobre isso, e a mobilização do Edinho para que as obras da BR-153 não parem. O Eleus, que está aqui, que é o nosso vice-prefeito e foi deputado, o Edinho parou a Câmara, mobilizou o presidente da Comissão de Transportes, mobilizou o presidente da Câmara, o líder do PMDB, o Geninho, os outros deputados, e o ministro Tarcísio tratou da BR-153 várias vezes e viu, portanto, a importância dessa obra para o desenvolvimento da nossa região. Então, eu estava lá em Brasília, na reunião do Fórum dos Governadores, estive pessoalmente com o Edinho e quero cumprimentar Edinho, porque essa, sem dúvida nenhuma, é a missão de alguém que quer servir a sua comunidade. Você faz isso muito bem feito, né? Trabalhando, usando o teu prestígio, a tua experiência naquilo que é importante para Rio Preto. Eu tenho muita segurança que nós vamos ser bem-sucedidos nesse pleito e você já teve garantias suficientes que nós vamos, em breve, dar o anúncio oficial de que as obras continuarão e que no ano que vem nós vamos inaugurá-la. Então, parabéns pela sua luta por Rio Preto e por toda a região. Cumprimentando o Edinho, saudar o meu amigo Eleus, nosso vice-prefeito, o Paulo Paulera, que é presidente da Câmara Municipal. Em nome do Paulo, todos os vereadores, Paulera, muitos amigos e amigas aqui. Precisa votar algum projeto, Edinho, a hora é agora. Né? Cumprimentar meu amigo, deputado federal Geninho, né? E cumprimentar o Geninho pelo trabalho que vem fazendo e pelo esforço dele e do conjunto dos deputados na Câmara pela aprovação da reforma da Previdência. Eu não tenho dúvida que é uma virada de página na história da economia brasileira. É fundamental nós prepararmos o presente para o Brasil usufruir do futuro que tem, e a Câmara Federal deu uma enorme demonstração de responsabilidade, né? De sintonia com aquilo que quer a sociedade brasileira, aprovando a reforma da Previdência, que agora estará no Senado, para que os senadores possam, no mínimo, durante 45 dias, como prevê a Constituição, discutir os dois turnos e, se Deus quiser, aprová-la, para que a gente inaugure esse novo momento da economia brasileira. Parabéns, Geninho, pelo trabalho. E o Geninho também é relator de um projeto muito importante para o Brasil, que é o marco regulatório do saneamento básico. O Brasil resolveu muitas coisas na sua história, na área de energia, na área de telecomunicações, mas saneamento é mal resolvido no Brasil. E o marco regulatório vai dar segurança jurídica para investimentos. Tem mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Mais de 100 milhões de brasileiros que não têm o esgoto coletado e tratado. Então é essa legislação que vai abrir investimentos para o setor, e o Geninho tem uma responsabilidade grande. Agradecer também aos meus grandes amigos, o Carlão Pignatari, líder do nosso governo na Assembleia, e ao Itamar Borges. Agradecer pelo trabalho que vem fazendo. A Assembleia aprovou todos os bons projetos para o governo nesse primeiro semestre. Aprovamos a concessão importante de bens do governo de São Paulo, ginásio do Ibirapuera, zoológico, e muitas vezes as pessoas perguntam por que nós estamos fazendo isso. Isso significa dar prioridade àquilo que é prioritário para a população. O ginásio do Ibirapuera consome 18 milhões de reais por ano do orçamento público. É dinheiro que nós vamos deixar de gastar lá para investir na saúde, na educação e na segurança. O zoológico consome 5 milhões. Colocando a iniciativa privada, nós vamos ter um melhor serviço, o atendimento ao esporte e ao lazer, sem gastar dinheiro público. A Assembleia aprovou a redução do QAV, que é o querosene de aviação, permitindo 490 novos voos partindo de São Paulo para o Brasil inteiro. E agora a segunda fase do programa é colocar voos no interior de São Paulo, naquelas cidades que não tem. Então a Assembleia também mostrando muita responsabilidade, sintonizada com aquilo que quer a nossa sociedade. Muito obrigado, então, Carlão e Itamar, pelo trabalho. Cumprimentar e dizer que eu venho acompanhado aqui de dois grandes colegas de secretariado, o Marquinho Violi, que é aqui da nossa região, como disse o Edinho, grande revelação. O Violi é o secretário de Desenvolvimento Regional, já foi deputado estadual e tem uma missão de implementar um dos pilares da administração do João Dória, que é a descentralização, né? A Secretaria de Desenvolvimento Regional tem articulado isso com os prefeitos. Pra vocês terem uma ideia, nós temos 260 endereços
do governo de São Paulo no interior, fora as escolas, a saúde e a educação. E a missão do Vignoli é juntar os 263 endereços em 15, reduzindo o tamanho da máquina e dando mais eficiência. E o escritório regional aqui de governo em Rio Preto, o Edinho e o Vignoli vistoriaram no sábado passado, será ali na sede do DR, otimizando as relações com principalmente as instituições, né? Porque quem acessa esses escritórios, a Delegacia de Esporte, a CDHU, a Delegacia do Turismo, né? O ERPLAN, são instituições ou prefeituras, né? Que no único local vão ser recebidas a partir de agora. Então o Vignoli está fazendo um grande trabalho de simplificação e de aproximação com o interior. E também o Germa, que pouca gente sabe, mas o nosso secretário, cadê o Germa? É Rio Pretense. Dr. Germa, que é médico, foi superintendente do Hospital Sírio-Libanês, era superintendente do Hospital Albert Einstein até dia 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro aceitou o convite do governador João Dória para ser o nosso secretário de saúde, né? Então o Germa tem feito um grande trabalho, administrou os melhores hospitais da América Latina, está trazendo essa sua experiência privada com o setor público, né? Enfrentando um dos grandes desafios que é gerir a saúde do nosso estado de São Paulo, né? Um abraço no nosso Coronel Salles, nosso comandante-geral, e aproveitando a presença do nosso comandante-geral para fazer um agradecimento especial à nossa Polícia Militar. E quero aqui fazer um parênteses, porque nesses primeiros 7 meses de governo, ainda nós não tivemos condições de implantar aquelas ações que o governador João Dória deseja. Para que a gente tenha uma polícia mais eficiente, ainda melhor preparada, você precisa de um contingente estimulado, você precisa da inteligência para a elucidação de crimes funcionando, e você precisa de meios para que os policiais possam exercer a sua atividade. Por enquanto, o governador João Dória, Edinho, conseguiu raspar o fundo do tacho e criar meios para que a polícia possa prestar um melhor serviço. O que nós estamos entregando aqui, essas quase 70 viaturas, né? Hoje ainda faltam 20 viaturas chegarem até o início de setembro, todas elas já estão sendo utilizadas pela polícia. Faz parte de uma grande compra que o governador Dória autorizou em março, de 1.736 novas viaturas e bases comunitárias. O Edinho sabe que no momento de crise não é fácil ter recursos para isso, né? Mas priorizamos a área da segurança, os veículos estão chegando em todo o estado de São Paulo, o governador fez a entrega lá na região metropolitana, hoje ainda temos entrega em Piracicaba e outros locais, e a oportunidade dessa entrega é para dizer, em primeiro lugar, um agradecimento à Polícia de São Paulo. Como eu disse, nós não tivemos ainda as condições de melhorar esses 3 pilares. Estamos começando agora pelos meios. Mas mesmo assim, a polícia se esforçou, trabalhou e melhorou todos os índices de criminalidade de São Paulo. Então, muito obrigado à polícia por esse esforço. Vocês podem ter certeza que esse esforço está sendo e será ainda mais reconhecido pelo governador João Dória, que mobilizou a mim como secretário de governo e o conjunto dos outros secretários para que a gente encontre os mecanismos para concluir a valorização do policial, e isso significa sim melhoria de carreira e melhoria salarial, e de um outro lado, mais equipamentos e mais esforço na inteligência para que a gente tenha uma polícia preparada ainda mais para o enfrentamento ao crime. Então, esse agradecimento vem ao lado de uma expectativa concreta que vocês podem ter com o nosso governo. O governador João Dória prioriza a área da segurança pública. Tanto é que neste ano, quando nós assumimos, nós identificamos que 3 bônus salariais de 2018 não tinham sido pagos pelo governo anterior. E como é que num ano de crise você consegue, além de manter o orçamento que estava previsto, colocar mais dinheiro em uma área? E foi isso que o governador João Dória fez. Quase 500 milhões de reais para pagar o bônus do ano passado. E nós poderíamos muito simplesmente dizer, olha, cobre do governo
que não pagou. Ao contrário disso, nós mantivemos esse compromisso, quitamos os bônus do governo anterior e vamos pagar os bônus desse ano. Ao lado dos bônus desse ano, o anúncio até o final do ano pelo governador João Dória. Mas, portanto, fazendo esse agradecimento, olhando aí nos olhos dos policiais, militares que estão aqui na minha frente, alguns civis, né? Mas agradecer ao nosso Coronel Salles e ao nosso anfitrião aqui, o Coronel Luiz Henrique, por estar nos recebendo aqui no CPI 5. Agradecendo ao lado da PM a Polícia Civil, está aqui o nosso delegado João Pedro, que também esteve conosco lá algumas vezes em São Paulo, lutando aqui pelas ações da polícia. Temos uma boa notícia, né? João Pedro esteve comigo, junto com o nosso seccional Silas, junto com o Renato. Nós vamos anunciar, provavelmente na semana que vem, os recursos para demolição daquela área da Polícia Civil que ficava ali ao lado do antigo Campo do América, hoje é Atacadão, né? E a demolição é o primeiro passo para a gente construir ali um novo centro da Polícia Civil, né? Isso já tinha sido anunciado no passado, Violi, mas é o nosso governo que está viabilizando. Então começaremos pela demolição, já alugamos um outro local para a delegacia ser transferidas e depois da demolição o projeto e a construção de um novo centro ali da Polícia Civil. Então, agradecer ao João Pedro, ao Silas, por esse trabalho. E um agradecimento aos prefeitos que estão aqui nos prestigiando. Rio Preto se tornou a sede aqui da região, viu, Edinho? Começando pelo Flá, lá de Jales, nosso presidente da AMA, os prefeitos de Catanduva, a Marta, de Planalto, o Ademar, de Cosmorama, o Bico, de Álvares Florencio, o Calibério, de Ibirá, o Ediair, de Adolfo, o Chen, de Mirassolândia, o João Carlos, de Floreal, prefeito Fresco, agora eleito, o William, de Aspásio, o Calango, de Dirce Reis, o Cridão, de Irapuã, o Haroldo, o Cioca, de Turmalino, o Alexandre, de Indiaporã, a Elaine, de Andeária, o Zé do Carneiro, de Estrela do Oeste, o Marco Antônio, de Mirassol, o André Ricardo, de Santana da Ponte Pensa, o José de Elo, de Palestino, Nandão, Palmares, o Juninho Bugança, o Ariranha, o Joamir, Ponte Gestal Cristiano, Pindorama Marinês, Fernandópolis, o André Pessuto, Ubarana, o João da Farmácia, de Tanavi, o nosso Norair, de Novaes, o Fábio, de Riolândia, a Fabiana, de Gastão Vidigal, o Beto, a prefeita de Nova Granada aí, enfim, muito obrigado pelo prestígio. São mais de 35 prefeitos aqui presentes, né? Muito obrigado pelo prestígio de vocês. Mais uma prefeita, a Luciana, lá de São João do Iracema. Acho que a nossa região é recordista em número de mulheres prefeitas, viu, Fabiana? Isso que as coisas estão indo bem, né? Então, muito obrigado pelo prestígio de vocês estarem aqui. Mas, dizer da alegria de poder estar em Rio Preto, né? Na condição de vice-governador, governador em exercício, para rever tantos amigos e trazer essas boas notícias para a cidade. O reforçamento da polícia com esses meios agora e esses veículos adquiridos pelo nosso governo e também saindo daqui e indo lá para o hospital de base para que a gente possa também trazer bons anúncios para a saúde de Rio Preto, Deus. Não só a compra de equipamentos, mas um reforço financeiro para o HB, que, como disse o Edinho, não é mais um hospital de Rio Preto, é um hospital de toda a nossa região e de alguns estados brasileiros que vêm aqui se tratar. Inclusive o nosso General Campos esteve aqui segunda-feira, nosso secretário de Segurança, não se sentiu bem, ficou lá internado um dia no HB, terminou a internação, saiu, ligou para o Dória lá na China, ligou para mim lá em São Paulo e disse: olha, nunca fui tão bem tratado, parabéns pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto. Então isso enche todos nós de orgulho, né? Pelo equipamento de saúde que nós temos, e lá teremos bons anúncios, apesar de toda a dificuldade. Por isso eu quero deixar aqui um abraço fraternal a cada um dos amigos e das amigas que estiveram aqui presentes, dizer que Rio Preto, nosso estado, pode contar com o governo João Dória. Nós temos clareza do nosso projeto, ficamos durante 7 meses tomando decisões importantes para que São Paulo pudesse ter clareza dos seus projetos e do seu rumo daqui para frente, retomando as obras públicas que encontramos paradas, reorganizando a administração do estado e preparando São Paulo para que São Paulo possa ajudar o Brasil. O Brasil, como eu disse, já vem há 4, 5 anos se arrastando numa crise econômica que está gerando muitos problemas para a família brasileira,
As pessoas estão sofrendo muito com falta de emprego, com queda de renda, os governos estão sofrendo muito com baixa arrecadação, com pouca condição de fazer, e é nessa hora que nós temos que nos superar. Mas o governador João Dória soube montar uma grande equipe de governo. Temos lá figuras ilustres da administração pública brasileira, 5 ministros como secretário, a começar pelo nosso Henrique Meirelles. O governador João Dória nos dá autonomia para refletir e, mais do que isso, nos dá integração para todos remarmos para o mesmo rumo. É comum em governos tão grandes como o de São Paulo, cada um querer fazer a sua função, cada um cuidar apenas da sua responsabilidade. O João Dória nos ensina e nos mostra que todos nós temos responsabilidades compartilhadas. Toda sexta-feira nos reunimos das 8 da manhã ao meio-dia, cada secretário com 10 minutos para falar, para que os outros possam opinar, saber o que está acontecendo no conjunto do governo e principalmente saber como é que nós podemos potencializar o uso dos recursos públicos. Inclusive amanhã ele não vai estar presente porque ele chega da China no fim de semana. Achei que nós íamos estar liberados da reunião do secretariado amanhã, André. Não. Rodrigo, você faz a reunião, o governo funciona independente da presença física do governador. Hoje a gente administra à distância e uma equipe integrada, com responsabilidade e com autonomia, é que faz a diferença. É por isso que em pouco tempo nós já estamos dando demonstrações claras dos nossos projetos e esperamos ao longo dos 4 anos concluir todos os nossos compromissos de campanha, podendo olhar nos olhos de cada um paulista e ter a certeza do dever cumprido. Portanto, muito obrigado, parabéns à segurança pública de São Paulo, parabéns à saúde pública de São Paulo e um abraço aos meus conterrâneos aqui de Rio Preto. Muito obrigado. Palavras do nosso governador em exercício, Rodrigo Garcia, encerrando aqui o nosso evento. O governador ainda permanece alguns minutos conosco, depois nós iremos lá para o Hospital de Base.